Acabou, irmãos. Hoje é o último dia do pastoral. Mas, março vem aí. Em março a gente vai ter a segunda edição. E vai ser bom demais a gente continuar junto no próximo. Mas esse acaba hoje. Eu tenho sido muito abençoado por Deus esses dias. Não sei se mais alguém aqui. Mas o pastoral, alguém me perguntou o que é. Falei, cara, pela minha vida na igreja, talvez o pastoral seja um culto de doutrina com cara de evento. Faz sentido isso ou não? Faz sentido, vai? É um culto de doutrina com cara de evento. A gente reformulou o culto de doutrina. O outro está aqui assim. Não é assim. Não é bem assim. Vocês estão muito sensíveis. Mas, de fato, é um culto que a gente vem para ser alinhado por Deus, instruído por Deus e ir para uma próxima fase. Vamos ler um texto da Bíblia, 2 Samuel, capítulo 11. Eu quero ler esse texto com vocês, encerrando tudo que a gente veio conversando aqui. Pastoral é isso, é uma mensagem que começa no domingo, que vai terminar na terça. Então, para você que ouviu a mensagem de domingo, segunda-feira, você vai entender aonde eu quero chegar mais facilmente nessa última mensagem. Se você só está ouvindo a última, entra no YouTube da igreja e depois assiste a primeira e a segunda mensagem. Na época da primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas, o rei Davi enviou Joabe, e com ele os seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Entretanto, Davi permaneceu aonde, gente? Coloca uma outra versão, só para facilitar a vida da gente um pouco. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe. Diga assim, Davi é o rei. Joabe, seu guerreiro. O tempo é de quem ia à guerra? Joabe ou Davi? Mas Davi não foi, é isso ou não é? Fala, no tempo de guerra. No tempo em que os reis iam à guerra. O rei Davi não foi para a guerra. Fala, no tempo de guerra, Davi mandou outro lutar a sua guerra. Fala, no tempo de guerra, Davi não foi à guerra, mandou outro lutar a sua guerra e permaneceu em Jerusalém. Fala para esse irmão inteligente perto de você, Jerusalém? Se você não sabe, eu te explico. É lugar de paz. Fala, Davi permaneceu no lugar de paz. Mas fala para ele, mas você leu, né? Não era tempo de ficar no lugar da paz. Era tempo de ir para o lugar da guerra. Mas Davi não queria guerra. Davi queria paz. Aí avisa para esse irmão, se você não for para a guerra, no tempo da guerra, o seu lugar de paz vai virar seu inferno. Vocês ainda estão comigo? Vou ficar devagar, disse o próximo a cair. Nessa estação vou pegar leve, disse o próximo a tomar um bandão. Fala para esse irmão, Davi é segundo o coração de Deus. E no capítulo 11 da sua história, em vez de lutar, escolheu ficar na paz. E caiu. Olha na cara dessa pessoa e fala, você não é Davi. Não, você não está com essa bola toda. Fala, se Davi que é Davi, não discerniu a estação de guerra e tentou ficar na paz e passou a viver no inferno, segura na mão desse irmão aí, vai. Pastor, não gosta desse negócio de pegar na mão. O problema é seu. Já veio para a igreja. Sacode ele e fala assim, vai para a guerra, hein?
O tempo é de quê, gente? O tempo é de quê? Davi foi para a guerra? Mandou outro lutar a guerra dele? Versículo 2. Isso, versículo 2. E aconteceu, lembra que ele ficou na paz? Permaneceu na paz. Nego morrendo, sangrando, matando, pau quebrando, e ele? Casamento indo pro ralo, um filho se perdendo, mulher desesperada, filho com pensamento suicida, e ele, né? E aconteceu que na hora tarde que Davi se levantou do seu leito, levantou de tarde, faz conta. Fala para alguém que está perguntando, você pode ser rei, mas para quem trabalha, você entende o que eu estou lendo aqui ou não? Vai dar ruim ou não vai dar? O tempo é de guerra. O cara não vai para a guerra, manda outro lutar a guerra dele e fica e acorda. Acorda? Fala para ele, mas por isso você está perdendo a guerra. O tempo está voando, acordou meio-dia, irmão. Quando eu vou ver, o dia acabou. Fica até 4 horas da manhã assim, aqui. Eu dava glória para disfarçar. Mas eu continuo aqui. Caramba, já é 5 horas. Abriu a sacadinha da varanda e foi passear pelo terraço da casa real. Fala, ele está no topo. No topo da vida, coroa na cabeça, mas não está vigiando. Andava passeando no terraço da casa real. Que isso, hein? Vem, Vitor. Vem, Vitor. Eu vou interpretar a Bíblia. Vem, Vitor. E você tem cara de servo. Vem, Vitor. Vem, Vitor. Bora, cara. Sobe rápido. Tá me atrapalhando. Pô, isso é o teu rápido? Do jeito que eu te ensinei. Quem é aquela nem? Não, o pecado é meu, não é teu. Davi, servo. Não, fica firme. É o Davi que está cobiçando. O servo está aqui querendo entender. Conhece a nem? Conheço? Conheço. Claro. Mulher casada, fala. Casada. Com homem brabo. Homem brabo, rapaz. Urias. Pegou agora? Já decorou o texto? De novo. Calma aí. Sai daqui. Dez para as 5. Que isso? Já chegou rápido, servo. Veloz? Olha aquilo ali. Negoção, né? Satanoa. Ó. Conhece? Conheço, rapaz. Conhece? Que isso? Segura a onda, rapaz. Por quê? Casada? Casada, rapaz. Com quem? Homem brabo? Urias, conhece Urias, não? Ih, rapaz. Homem é brabo demais. Mas dele não está em casa. E daí? Tá casado, continua casado. Traz ela para mim conversar com ela. Que isso, tá Eita, vai lá. Deixa a mulher lá, rapaz. Não, só quero conversar. Tem maldade, não. Que isso, Vai rapaz. lá. Me tirou. Duvido que um servo desse falaria isso pro rei bravo como Davi. Já teria perdido a cabeça. Olha a cena. Tempo é de guerra. Foi para a guerra? Não. Mandou outro lutar a guerra dele? Sim. Acordou cedo? Não. E agora está usando o acesso que ele tem para ver o que não deveria. Não é porque você tem acesso à vida dos outros que você deve cobiçar o que os outros têm.
Agora ele está usando, eu tenho muito medo, porque conforme você vai subindo na vida, você tem acesso a muita coisa. Eu sei o quanto tem gente que tem dinheiro na conta, não tem dinheiro na conta. É um acesso ou não é? Não, mas isso não me dá direito de pedir emprestado. Você entende? Ontem eu estava jantando com um cara que disse, não, meu cartão não tem limite não. Na verdade tem limite, 100 mil reais. Eu pensei, 100 mil? Sabe quando que esse cara que tinha um cartão de 100 mil, que estava sentado comigo, jantando comigo, vai ver eu ligar para ele dizendo, me empresta teu cartão? Chuta. Chuta. Porque eu estar no terraço não me dá direito de ficar olhando a vida e intimidade dos outros. Mas o Davi está no lugar errado, porque o tempo é de guerra e ele não foi para a guerra. O tempo é de guerra e ele mandou outro lutar a guerra dele. O tempo é de guerra e ele está acordando para ver a intimidade dos outros e se expor. Viu do terraço uma mulher que se estava lavando e era uma mulher muito formosa à vista. Versículo 3. Enviou Davi e perguntou, por aquela mulher? E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Não tem nenhum inocente aqui. O cara disse quem é o pai dela, disse quem é o marido dela e deixou claro que ela é casada. Sim ou não? Mas em tempo de guerra, que você não vai na guerra e fica vadio, você vai fazer vadiagem. Porque para pecar tem que ficar à toa. Eu nunca vi gente ocupada na oração, na comunhão, na vida com os irmãos, ter tempo para fazer merda com a vida. Quando você tem tempo para fazer bosta com a vida, é que ficou à toa demais. Fala para esse irmão, vai arrumar um trabalho. Fala, não, faz melhor falar, realeza, vai trabalhar. Versículo 4. Está dando para ler em pé, né? Eu estou em pé, vou ficar mais uns 40 minutos em pé, tu aguenta. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela. É muita coisa aqui numa coisa só. Entrando ela, ele se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Aqui é o seguinte, chamou Anem viu o rei, falou, nossa, Deus quer me honrar. Acordei com um soldado, estou deitando agora com... Aí, quando ela termina de coisar com ele, o que ela faz? Se lava. Porque tem gente que acha que pecado é só tomar um banho que vai resolver. Já lavei, já apaguei a mensagem, já bloqueei o contato. Fala para alguém perto de você, depois do pecado tem consequência. Fala, você pode deitar com o rei, ter prazer com o rei, mas depois pode se lavar. Mas depois, aguenta. Olha a doideira. Então voltou ela para a sua, lavou, vida nova. Tranquilo. É ou não é? Não parece que está tudo normal, não está? Olha o versículo 5. E a mulher fala para alguém que está perto de você, pecados são gerados. Até nascer o pecado, ó. Pastor, do nada. Não, do nada não. Pecados são, ó, concebidos. Parou para ouvir, parou para olhar, parou para pensar, imaginou. Daqui a pouco, barriguinha de 1 mês a gente esconde. 2 meses, dependendo se for uma falsa magra, esconde. Tem irmã aqui que já engravidou, já era gorda. Pelo menos a gordura dela ficou resolvida. Já começou grávida com 9 meses, já estava gordona. Mas uma magrinha demora a aparecer. Mas por mais magra que seja, mais cedo ou tarde, o que a gente vê? Porque pecado é assim, pecados são gerados. E se você não acaba com ele, a qualquer hora, quem olha de longe, não estava na cama com você, com Davi, mas olha e fala, está gerando pecado, não está? Aquela barriguinha lá, hein? E qualquer dia, todo mundo vai ouvir o barulho. Ué.
Ué. E se é com Urias, está tudo lindo. Frutificou o que eu fiz em Deus. Mas se foi gerado com o diabo, enviou. E fê-lo saber a Davi e disse: grávida estou. Davi, o que a gente fez no sapatinho está crescendo. Versículo 6. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias. Ele falou: cadê o marido dela? Traz o marido dela, tira o cara da guerra, porque ele precisa voltar em casa, deitar com ela, para ele nunca desconfiar que ela deitou com outro. Vamos fazer conta agora aqui, eu já estou pregando, acredite. O tempo é de? Davi foi para a guerra? Deixou outro lutar a guerra dele? Sim. Olha a loucura. Acordou cedo? Desejou, subiu para o terraço? Sim. Viu o que não era para ver? Sim. Desejou o que não era para desejar? Sim. Tomou o que não era para tomar? Sim. Comeu o que não era para comer? Sim. Agora faz conta comigo aqui agora. Agora ele está no outro nível. Não vai para a guerra, manda outro lutar da guerra e agora está tirando quem está na guerra. Porque vida no pecado é assim, você não luta e ainda tira quem está lutando. Você não quer ser crente, mas é mau caráter. Tem gente saindo da igreja porque está safado. O cara não luta a guerra, não vai para a guerra, dá mau testemunho e ainda tira quem está na guerra. Fala para alguém que está perto de você, fica crente para não me tirar da guerra, vai. Hoje tá bom, hein? Hoje tá legal, hein? E Joabe enviou Urias a Davi, ok? 7. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi: 3 coisas que Urias sabe e Davi nunca vai saber. Como está o líder? Como que está Joabe? Urias sabe. Davi sabe? Para saber como está o líder, só estando na guerra. Poxa, os pastores fazem umas coisas na igreja do nada porque você está longe, amigo. Toda hora muda porque você está perdido no baile, porque se tu estivesse perto, tu sabia para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo. Loucão, né? Não tem loucura nenhuma, a gente sabe o que está fazendo em Deus, mas está longe. E quem não está na guerra não sabe o que o líder está fazendo. Davi está perguntando porque não foi lutar, mas Urias está respondendo porque está lutando. Como é que está Joabe? Está assim. Como está o povo? Quem não está na guerra não sabe como está o povo. Não sabe se está animado, se está desanimado, se está em pecado, se não está, porque para estar sabendo do povo tem que estar na guerra. Por último, como que está a guerra? Fala para alguém perto de você, 3 coisas que Urias sabe e Davi nem desconfia. Como vai nosso líder, como anda nosso povo e como está a guerra. Pergunta para esse irmão, se você não sabe como está o líder, como está o nosso povo e como vai a nossa guerra, você acabou de dizer que você aqui é Davi e não Urias. Versículo 8, já vou acabar de ler. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Versículo 9, olha o plano do Davi. Eu preciso que esse cara vá para a casa dele, deite com a mulher dele, para que o meu pecado seja encoberto. Vai nascer com a minha cara, vai aparecer comigo, mas quem vai desconfiar que eu fiquei com a mulher dele? Eu vou mandar ele para casa, e aí o que ele fez? Tirou o cara da guerra, trouxe o cara para perto. E agora ele vai fazer uma coisa boa. Vai mandar os servos dele dar comida e embebedar ele. Para quê? Para que ele bêbado vá para casa, porque tudo que ele quer agora é a mulher dele, sim ou não? Isso é o que o Davi pensa, porque Davi ficou vadio depois de velho. Versículo... Porém, Urias se deitou à porta da casa real. Faz conta, o cara não é soldado. Ele não é soldado do rei. O rei diz, vai para casa. O que ele faz? Eu estou em guerra. Se não dá para guardar o exército do rei, eu guardo a porta dele. Fala para alguém perto de você, quem é guerreiro não sai da guerra. O cara ficou na porta, deitado na porta, olhando quem entra e quem sai. E Davi tentando ver como que resolve o pecado. Talvez é um tema bom para Urias, duro de matar. Versículo 10. E o fizeram saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Olha quantas pessoas já estão sabendo do pecado do Davi.
o cara que ele perguntou sobre a esposa, quem abriu a porta para ele receber a mulher para deitar na casa dele, o mensageiro que trouxe a mensagem avisando que a mulher já estava grávida, e agora os servos, o Joabe que ele mandou trazer o cara aqui. Olha como que a parada está gerando. Não está crescendo, não está. Essa barriga está crescendo, gente. Não tem, bicho. Para pecado, o que você faz escondido vai aparecer no sol de meio-dia. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desce para a tua casa? Olha a resposta do cara. Disse Urias a Davi: a arca, que é símbolo da presença de Deus, como se dissesse, a minha igreja, Israel, o meu povo, Judá, minhas origens, estão em tendas, estão acampados, desconfortáveis. Eles estão em guerra. Joabe, o meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. Aí olha a sequência. E hei de eu entrar na minha casa para comer, beber e deitar com a minha mulher? Pela tua vida, pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Davi perdeu o juízo, mas o cara ainda sabe o chamado dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Se tem alguém do teu lado na sacanagemzinha, isso não te dá motivo para viver uma vida também de sacanagemzinha. Se tem reis, se tem gente honrada no meio da gente abrindo mão da honra, a gente precisa olhar para dentro da gente e entender o quê? O problema é seu. Eu vou continuar no meu lugar, na minha chamada, na minha posição. Por quê? Porque eu sei como vai meu líder, eu sei como vai nosso povo e eu sei que a gente está no tempo de guerra. Fala para alguém perto de você, não perde juízo porque alguém perdeu, não. Versículo 12. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias ficou em Jerusalém aquele dia. E o seguinte, 13. Davi o convidou, comeu, bebeu diante dele, o embebedou. À tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Davi está dizendo, não tem jeito. Aí olha a cabeça do cara, porque pecado vai crescendo, e aí você faz coisa que o capeta duvida. Versículo 14. Sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe pôr mão de Urias. Escuta isso agora e a gente vai sentar para terminar essa conversa. Já que Urias não faz o que eu quero, ele pega uma carta, é sobre isso que eu quero conversar, escreve uma carta e entrega na mão de Urias. O que dizia a carta? Joabe, quando Urias aí chegar, faz um favor para mim, coloca ele na frente da batalha, e quando os inimigos vierem, manda os soldados recuarem e deixa Urias ser assassinado. Escuta isso. Até esse dia, Joabe amava Davi. Mas desse dia em diante, o coração de Joabe vai ser roubado quando ele lê a carta, porque ele está olhando para o rei dele e está dizendo, esse cara perdeu o juízo. Ele não só deitou com a mulher que não era para deitar. Ele escreveu uma carta dizendo, mata quem é fiel. Está comigo ou não? Fala, carta. Fala alto, carta. Fala, Davi escreveu uma carta. Deus, em teu nome eu oro com teus filhos. Que nesses próximos 20 minutos que ainda temos, o Senhor nos conduza a um lugar que a gente não pisou. Que essa noite seja uma noite de profundo arrependimento, mas também de profunda reconciliação em Ti. Eu confio na Tua palavra e nós estamos aqui pela Tua palavra. Nós entendemos que as ovelhas se reúnem aqui no pastoral. Nós queremos ouvir o sumo pastor, então fala conosco, e quando esse culto terminar, possamos estar mais salvos do que quando aqui chegamos, mais discípulos do que quando aqui chegamos, e o Teu nome possa ser glorificado em nós. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Diga amém. Senta, mas não deixa ninguém te desligar. Ouça essa mensagem como se fosse a última da tua vida. Na verdade, continue ouvindo ela como se fosse a última da sua vida. Vamos fazer conta juntos aqui. Você já entendeu o texto? O tempo é de? O tempo é de? E os reis iam à guerra, mas Davi não foi? Ele foi para a guerra? Não. Mandou outro lutar a guerra dele? O tempo é de guerra, mas ele não vai para a guerra. O tempo é de guerra, mas ele manda outros lutarem a sua guerra. O tempo é de guerra e ele vai tirar quem está lutando a guerra.
O tempo é de guerra e ele vai acordar tarde. O tempo é de guerra e ele vai usar o acesso que ele tem para ser irresponsável com quem ficou embaixo. Olha a loucura disso aqui. Tudo isso no tempo de guerra. A primeira coisa que a gente tem que entender, e não se engane disso, estamos num tempo de guerra. Tudo que o diabo precisa é de pessoas com a moral quebrada, para ele continuar avançando com a sua imoralidade. Nesse tempo, os filhos são criados por um outro homem que não é seu pai. Nesse tempo, nossas mães e nossas famílias são extremamente disfuncionais. 3 maridos, 4 maridos, 5. A mulher samaritana perde de lavada para esse tempo que a gente vive. Relacionamentos se tornaram descartáveis, o sexo e a relação sexual, a moeda mais barata do mercado. O que está em alta hoje talvez seja o tal do sexo casual. Nunca vi, não conheço, mas gostei, transei, lavou, está novo. A gente vive um tempo onde as alianças são quebradas e, na verdade, as alianças nem são feitas. É um tempo de guerra. E a única coisa que a gente pode ter nesse tempo de guerra para combater essa loucura é homens e mulheres de pé. Quando a gente olha para a história do Davi, a gente tem que pensar algumas coisas. A primeira delas é que Davi não chegou no capítulo 11 de 2 Samuel do nada. Davi tem um início apoteótico. Davi é aquele garoto que vem nascer por último quase na casa do seu pai. É o caçulinha, que embora ruivo, é habilidoso, possui capacidades absurdas que a própria Bíblia faz questão de elencar. Davi é músico, Davi é pastor, Davi é um cara multifacetado. Não, Davi tem talentos assustadores, ao ponto de que quando Deus decide rejeitar Saul e ungir um rei, Davi nem idade para ser rei ele tinha, mas Deus já queria colocar sobre ele o óleo. O cara não tem idade, mas já tem chamado, e Deus já está decidido a ungí-lo. A história da sua unção é maravilhosa. O pai do Davi nunca pensou nele. O pai do Davi tinha pelo menos 3 filhos que ele julgava na altura para ser rei. E Davi é de fato o improvável, e Deus é um Deus de improváveis. Deus escolhe quem não tem cara, Deus escolhe quem a gente não escolhe, Deus faz coisas que a gente se assusta, e Davi é esse cara. Numa mesa em que todos os filhos de Jessé passam, exceto Davi, que trabalhava. E a razão de Davi não estar em casa naquela hora é porque ele trabalhava. Os outros estavam em casa porque naquele dia não trabalhavam, mas Davi ainda trabalhava. E como pastor de ovelhas, geralmente ele tinha que sair muito cedo e voltar muito tarde. E o profeta estava na casa dele no horário de trabalho. No horário de trabalho os irmãos não estavam, mas ele estava. Os irmãos estavam, mas ele não estava. E depois de passar um por um, vem uma pergunta poderosa dentro da Bíblia. Ainda tem mancebos? Ou, com outras palavras, seria: acabou os jovens? E um profeta dentro da casa do Jessé perguntando: ainda tem meninos? Acabou os meninos? Acabou os jovens? Acabou os mancebos? E quando ele dá esse grito, ainda tem alguém? Aí o Jessé tem que puxar a memória e lembrar que ele ainda tem um filho pequeno, mas que ele nem considerou que Deus tinha um plano para ele. Eu não vou falar que o pai não gostava do filho. Eu estou dizendo que o pai olhou para o filho sobre possibilidades e olhou para os outros sobre possibilidades, e disse: os outros têm muito mais chance. Mas Deus escolheu o improvável tinha nome, era Davi. E agora a frase sequencial é Deus dizendo para Samuel: Samuel, o homem vê pelos olhos, mas eu vejo o coração, e aqui tem vista, mas não tem coração. E o meu coração não está aqui, o meu coração está cuidando de ovelha, trabalhando lá no pasto. Samuel anuncia que vai esperar o garoto chegar, e antes do garoto, enquanto o garoto não chegar, não tem mesa, não tem comunhão, não tem festa. E na frente dos seus irmãos, rejeitados por Deus, Davi vai ser aprovado por ele, e dali por diante, ele começa a ter uma caminhada dolorida, perseguida, sofrida, mas santa. Ele vai tocar para Saul ser aliviado dos seus demônios. Ele vai ser perseguido por leões e por ursos,
e vai vencer na proteção das ovelhas pela qual ele é responsável. No ápice, ele vai, com uma pedra, derrubar um gigante, e vai ser cantado pelas mulheres de Israel e pela igreja evangélica brasileira e do mundo. Depois desse dia da morte do Golias, Saul o inveja e o persegue, mas a mão de Deus é com ele, e ele se mantém firme. E um dos salmos, a Bíblia diz, com ele a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. Deus vai dizer no salmo, achei Davi meu servo. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. Davi é um fenômeno. Vai entrar na batalha e vai sair da batalha. E ele vai fazer isso nesse tempo de perseguição com homens que ele achou na caverna. Lá na caverna de Adulão, ele vai achar homens rejeitados, endividados, quebrados, falidos, ignorados. E ele vai se identificar dizendo, se Deus tinha um plano para mim, ele deve ter para vocês também. E o coração daqueles homens se alinham, e agora Davi tem os seus valentes, e Davi agora vai começar a lutar e vencer guerras, não porque ele é bom, mas porque Deus deu para ele valentes que podem vencer batalhas, porque carregam o seu coração. Anos depois, Saul é morto, Davi coroado rei, e Davi começa bem, ele diz, eu preciso honrar o meu Senhor. A arca do Senhor ainda estava em um canto de um celeiro empoeirado, e ele diz, não, eu vou trazer de volta, eu vou colocar a arca no lugar dela, eu vou valorizar o Deus, porque o trono, eu sei quem me deu a coroa, eu sei quem me deu o trono, então ele faz uma festa, e com toda a dificuldade de trazer a arca, ele alinha, e agora ele consegue trazer a arca, e ele dança pelas ruas. A filha do Saul, que ainda é sua esposa, o rejeita, porque ele esquece que é rei, mas não esquece que é adorador. Então ele carrega consigo um coração de menino adorador do pasto, e ele vai fazer isso com o coração entregue, porque ele entende que o trono e a coroa é consequência de um coração quebrantado e submisso a Deus. Mas Davi subiu demais. Quando a gente lê o capítulo 11 de Davi, é o capítulo do meu temor essa noite. Porque no capítulo 11 a gente lê, o tempo era de guerra. Era tempo em que os reis iam à guerra. E Davi faz uma escolha maligna. Ele diz, já fui crente por tempo demais. Já guerriei demais, já lutei demais, já puxei espada demais. E mais ainda, talvez ele caiu na loucura de acreditar que a guerra não precisava dele. Deixa eu te falar uma coisa para você, não é quantos você consegue matar na guerra, é o quanto está na guerra impede de você morrer. Você na guerra ora, você na guerra jejua, você na guerra vigia, você na guerra dá bom testemunho, você na guerra não faz besteira. Não, a guerra é mais para me proteger do que o contrário. A guerra me deixa em alerta, a guerra me deixa crente. Mas no tempo da guerra, Davi não vai para a guerra. No tempo da guerra, Davi manda outro lutar a sua guerra. No tempo da guerra, Davi tira quem está na guerra. No tempo da guerra, Davi usa do terraço o acesso para abrir porta para não só pecar, mas invadir a intimidade de alguém. Deus me livre. Usar as alturas que Deus me colocou e os acessos que Deus me colocou para desejar o que não é para mim desejar. Não é isso que ele está fazendo? A gente vai dizer, não, mas essa mulher está tomando banho. Não, ele só está vendo porque ele está na altura, ele só está na altura rei, não tem mais casa no alto, é a dele. E ele usa o lugar que ele alcançou para olhar o que ele não deveria olhar. O problema não é quem está tomando banho no quintal, o problema é de quem está olhando o que não deveria olhar, e mais, desejando. Quando o assunto é tentação e pecado na Bíblia, a Bíblia sempre vai colocar essa guerra espiritual baseada em 3 coisas, e quem cai, cai nessas 3 coisas. Desejo dos olhos, desejo da carne e soberba da vida. A Bíblia chama de concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Todo mundo que caiu na Bíblia, caiu a partir disso. Deus foi governado pelo desejo dos olhos, foi governado pelo desejo da carne
e se achou mais forte que o pecado. Soberba. Quando a gente olha para Adão e Eva caindo, a gente vê literalmente os 5 passos de quem é governado por isso. O texto diz que Eva olhou. Segundo, Eva desejou. Terceiro, Eva tocou. Quarto, Eva comeu. Quinto, morreu. Pecado é isso aqui. Olhou, desejou, pegou, comeu, morreu. Olha para Davi. Olhou, desejou, tocou, comeu e agora? Morte. Pecados são gerados, gente. No tempo da guerra, ele não vai para a guerra. No tempo da guerra, ele manda outros lutarem a sua guerra. Eu gosto de uma oração intercessória. Eu acho que faz muito sentido alguém interceder. Esses dias eu estou exausto. Eu estou vendo ali atrás o pastor Anderson, Elaine, e é um grupo de outra igreja que vem orando comigo, mas a gente não ora por causa de igreja. A gente ora muito antes disso juntos. Mas alguns desses dias eu estava tão cansado que a única coisa que eu fiz de verdade é estar lá. E levantar minha mão e dizer, Senhor, eu vim. Mas em algum momento eu tinha paz, porque eu sabia que alguém estava intercedendo por mim, mas eu estava lá. Tem um montão de gente que diz, não, o pastor vai orar por mim, a minha mãe vai orar por mim, o meu pai vai orar por mim. Você está onde? Dormindo até tarde e acordando para ver o que não deve ver? Não tem intercessão que vai resolver isso, porque no tempo da guerra você tem que ir para ela. É óbvio que existe o sacerdócio universal, mas antes disso existe sacerdócio pessoal, e sacerdócio pessoal sou eu. Eu alimento a minha alma, eu corro atrás, eu tenho vida devocional, eu busco Deus, eu tenho a minha devoção, eu fico firme. Ao mesmo tempo que congregacionalmente a gente se fortalece, pessoalmente também. Não é isso que Jesus disse? Vai lá, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e o Pai que vê no oculto te ouvirá. O que Jesus estava dizendo não era que o melhor culto era na tua casa, mas ele estava dizendo que não adiantava vir para a congregação se você não tivesse sua guerra pessoal. Pergunta para alguém que pede você, o que você está alimentando, a carne ou o espírito? Eu já falei tudo que eu tinha que falar e você foi ouvindo, eu acho que quem tem ouvido para ouvir já ouviu. Ele não vai para a guerra. Ele manda outro lutar a guerra dele. Chega uma hora que ele começa a abraçar o pecado, ele tira quem está na guerra para vir embora. Ok. Dentro desse contexto todo, você viu o que ele fez? Ele pega uma carta. E ele escreve essa carta. E essa carta escrita é, mata. Porque na cabeça dele, se Urias morresse, o seu pecado ficaria escondido. O que eu quero falar essa noite, vou falar agora e vou terminar, é sobre confissão. Até quando eu serei teu pastor? Eu tenho poucas ovelhas essa noite aqui. Até quando eu serei teu pastor? Alguma dúvida com isso? Lugar de pecador? Lugar de pecador? Alguma dúvida com isso? Não, acho que nesses dias a gente amadureceu sobre algumas verdades. Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Orar é disciplina espiritual, ok? Jejuar é disciplina espiritual. Ler a Bíblia é disciplina espiritual, ok? Confessar pecados é disciplina espiritual. Se você é salvo em Cristo Jesus e está na vida cristã, você vai ter disciplinas espirituais para fazer. Uma delas é orar. Alguma dúvida quanto a isso? Jejuar, alguma coisa a respeito disso? Ler a Bíblia e confessar. Eu não sei como em algum momento a gente acreditou que poderia se arrepender sem confissão de pecado. Eu li ontem aqui Isaías se arrependendo e logo depois o que ele diz com a boca? Ai de mim, pecador, ando no meio de gente impura. Qual o nome disso? Qual o nome disso? Confissão. Você começa a ler Marcos 3, e aí diz que naqueles dias apareceu João Batista pregando o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E aí a Bíblia diz que vinha gente de todos os cantos da Judéia, Samaria e outros lugares, e as pessoas faziam o quê? Confessavam os seus pecados e aí eram batizadas. Não tinha batismo sem confissão de pecado. A porta de entrada na fé era alguém publicamente dizendo, eu pequei.
Eu sou pecador. Eu fiz isso. Por que essa pessoa está se expondo desse jeito? Não é exposição, é cura. Mas a gente aprendeu a esconder pecado, achando que esconder pecado vai resolver. A gente acredita na ideia do Davi com a Betseba, que é só dar uma lavadinha que vai dar tudo certo, porque ninguém vai ficar sabendo. Deixa eu ler um texto com vocês. Eu amo Jesus falando isso em Marcos 4, versículo 22. Olha isso aqui. Porque nada há encoberto. Nada. É isso mesmo? É isso mesmo? Nada há encoberto que não haja de ser. E nada se faz para ficar, mas para ser. Não esconde. Pecado fede. Por que Jesus usa a expressão dizendo, vocês são como um sepulcro caiado? Por que ele olha para aqueles fariseus que não se arrependem, e a prova de arrependimento, uma das evidências é a confissão de pecado? E eles nunca confessaram o pecado, por isso eles nunca se arrependeram, por isso nunca se batizaram? Por que Jesus chama eles dizendo que eles são como sepulcro caiado? Sepulcro caiado é sepulcro pintado com cal. Ele está dizendo, vocês estão cuidando de ter um exterior que aparece uma obra nova. Mas eu conheço a imundícia de vocês, por quê? Porque dentro de vocês o que tem não é vida, o que tem dentro de vocês é morte, e eu sinto o cheiro. O cara acha, não preciso confessar, eu não preciso largar isso, eu não preciso deixar isso. Por quê? Porque ninguém vai saber. Mas nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser. Cara, isso não é palavra de Maxwell, não, isso é palavra de Jesus. E quando Davi está escondendo o pecado dele, a coisa está sendo gerada. Está vazando. Barriguinha aparecendo. Gente já sendo morta no processo. E Davi acreditava que pecado se resolve com pecado, entende? Em vez de correr para o altar e confessar, ele continua aumentando o seu nível de mentira. Em vez de correr para o altar e confessar, ele continua aumentando o seu nível de iniquidade. E agora ele não é mais um adúltero. Ele agora é um assassino. Ele agora é um corruptor de gente de fé pura. Quando que isso aconteceu? Isso aconteceu num tempo de guerra, que ele não vai para a guerra, deixa outro lutar a guerra dele, tira quem está na guerra e acorda tarde para ficar olhando a vida dos outros no acesso que ele conquistou tendo vida santa. Não. Pastor, eu quero ser restaurado. Confessa. Confessa. Olha o que Davi fala sobre o pecado dele no Salmo 32, a partir do versículo 3. É Davi falando sobre essa situação. Enquanto eu me calei, não corta. Enquanto eu me calei, envelhecer os meus. Essa expressão aqui é para câncer de ossos. Sabe o que ele está dizendo? Eu era novo, pequei, tentei esconder o meu pecado e agora eu estou sentindo meus ossos fracos, envelhecidos, câncer nos ossos. Não se ofenda comigo, mas o teu problema não é remédio de tarja preta e nem terapia, é pecado. Você foi lá e abraçou o pecado e achou que terapia ia resolver. E agora se corta, tenta se matar. Pastor, o senhor está dizendo que é sempre assim? 99% das vezes sim. 1% é problema psicossomático e por aí vai. E às vezes o problema psicossomático é consequência do pecado. Eu tenho crise de ansiedade, vai lá ver o gatilho. Quando que você começou a ter surto? Depois que abriu a porta para a desgraça do pecado. E quando você estava no altar lutando as guerras, você estava em guerra, mas estava emocionalmente equilibrado. Você estava em guerra, mas os seus ossos firmes. Mas depois que você abriu a porta para a desgraceira, aí agora tu está. E os ossos?
Você sabe que a maior causa de morte de idoso é queda. Alguém sabia disso ou não? Fortão, vivendo a vida tranquilo, 70 anos, 80 anos, levando o cachorrinho para passear, de repente vai tomar um banho, cai, tombinho bobo, e aí o que acontece? Quebra um fêmur, quebra um crânio, mas só foi uma queda. Mas o osso morreu. Davi está dizendo, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Aí tem uma outra verdade sobre o pecado. Pecado gera consequência de pecado. Deus nunca vai te aprovar, Deus vai te resistir. E você sabe o que significa andar com Deus e andar sem Deus? Porque o que faz separação entre o homem e Deus é o quê? Aí o cara fala, estou triste, como é que você vai ficar alegre? O meu consolo é o Espírito. E o meu pecado me tirou dele. Se a minha paz é Deus e o meu pecado me tirou da paz, como que eu fico emocionalmente bem? Como que eu fico bem? Não tem bem, irmão. Não tem segurança, irmão. Por quê? Porque Deus vai me resistir, porque Deus odeia o pecado. E esse cara que esconde, não é só o cara pecador, é o hipócrita. Porque ele sabe que pecou contra a santidade de Deus, mas escolhe... Eu vou contar, mas não conta para ninguém, não. Pode olhar, ele não vai procurar pastor para falar, porque falar para pastor vai ter consequência, ele vai falar para o coleguinha. Porque no fundo, ele não quer alguém para discipliná-lo ou admoestá-lo, ele quer cúmplice. E eu vou falar uma coisa para você, cuidado para você não virar lixeira de alguém. Porque na igreja tem gente que quer lavar a alma, mas tem gente que só quer botar lixo em outro. O cara que quer sair do pecado, ele vai procurar quem vai ajudar ele a sair do pecado, mas a pessoa que só quer uma lixeira, vou contar para tu, mas... eu estava tão agoniado, eu precisava contar para alguém. Mudou? Parou? Largou? Não vai, porque no fundo só quer continuar. Então, enquanto eu me calei, meus ossos se envelheceram, mas a mão de Deus esteve sobre mim. Dia, pode procurar terapia, mas Deus vai continuar dizendo assim, a minha ira está vindo sobre você. Pode tomar remédio de tarja preta, quando o efeito terminar, eu ainda estou irado com você. Pastor, é incrível, eu peco, eu vejo o diabo me acusando. Você acha que é o diabo te acusando? Você não conhece Deus, cara. Você não deu tua vida para Deus? Você não entregou sua vida para Deus? Tu acha de verdade que você vai entregar tua vida para Deus e agora o diabo vai te acusar? Não, o diabo não acusa o teu pecado, o diabo diz, se permita, curta a vida, se ame, se valorize, você é tão jovem, aproveita. O diabo não acusa pecado de ninguém. Quem fica em cima de você dia e noite dizendo, cachaceiro, prostituto, bandida, é Deus. É Deus. Dia e noite a mão pesava sobre mim. Que vergonha, hein? Te fiz rei e você faz uma parada dessa, hein? Que vergonha, hein? Conhecendo a minha palavra, uma vida dessa. Que vergonha, hein? Tomou ceia domingo e ainda está nisso. Que vergonha, hein? Batizou um dia desse. Que vergonha, hein? Não, é a voz do diabo. Não, não é não. Não é não. Não dá para o diabo o crédito não, porque quem está fazendo isso é o Espírito, porque quando ele começa a obra, ele vai até o final. Isso aqui não é Deus te punindo, isso é Deus dizendo, se conserta, rapaz. Toma jeito, garota. Confessa. O diabo? Não, o diabo fica... Eu vou falar mais, o diabo tem mania de chamar de pecado de problema. Eu tenho um problema na minha área sexual. Eu tenho um problema com jogo. Eu tenho um problema com vício. Eu tenho um problema. Não, você não tem problema, você tem pecado. E
Não, não é problema. É pecado. E pecado mata, pecado escraviza, pecado... Pastor, o pecado vai me tirar o quê? Tudo. Porque se você perde Deus, você perde... Ué? Por que a Bíblia diz não dê lugar ao diabo? Por que a Bíblia fala na oração do Pai Nosso? Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Por que ela fala primeiro da tentação e depois do diabo? Porque depois que a porta abre, você passa a perder tudo, porque deu legalidade para o diabo entrar. Noite e dia, a mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão. Nossa, fulano não está tão amargo. Não é amargura não, é pecado mesmo. Não, fulano agora tem uma tristeza. Não é tristeza não, é pecado mesmo. Não, fulano agora não tem paciência. Eu sei por que não tem paciência. É pecado, está sendo governado pelo pecado. O osso está fraco, a tristeza está indo embora. E a mão de Deus está aqui, ó. Você conhece minha palavra, você conhece meu caminho, você sabe que isso aí termina no inferno. Larga isso aí. Pode fazer terapia à vontade para se aceitar. Não, isso é coisa de pastor, eu vou me aceitar. Mas dia e noite a mão de Deus, ó. Você pode fugir de tudo, pode cercar dos conselhos que você quiser, mas a consciência e o espírito humano, com o espírito de Deus que está em você desde a criação, diz para você: não aceito, não concordo, não libero. Eu vou te falar uma coisa sobre pecado. O pecado é aceito em todos os lugares do mundo. Ninguém percebeu isso, não? Qualquer lugar do mundo, qualquer pecado hoje é amplamente aceitado. Você vai... Antigamente, um adolescente precisava comprar uma revista para ter acesso à pornografia. Agora não, é só rodar o Instagram, tu vai achar alguma bunda para ver. Não, fica lá, tenha fé que você vai achar. Vai de stories em stories, que daqui a pouco tu vai achar uma irmã da igreja vendendo coisa de sex shop, vendendo lingerie íntimo. Tu vai achar uma bunda, um peito para ver. Fica lá rodando. Uma hora você acha. E geralmente é da fé. Sempre tem uma irmã com a alma cristã te ajudando a... É, não é? Não acontece isso, não? É o meu trabalho, pastor. Amém. Mas eu trago dízimo, tá? Eu trago dízimo. Como fazer um sexo caliente? Ai. O pecado é aceito em qualquer lugar do mundo, só tem um lugar que vai dar ruim: na Bíblia. Quando você abrir a Bíblia e dizer: e aí, liberou? Eu sou o mesmo ontem, hoje. Quando a Bíblia declara a imutabilidade de Deus, é sobre quem Deus é. Deus não tem que ser atualizado, porque Deus é mais atualizado que a atualidade. Deus não tem que evoluir, quem tem que evoluir é a gente que caiu para o pecado e só está andando para trás. Deus mora no futuro. Na verdade, Deus nem está preso no espaço e nem no tempo. Deus não é passado, Deus não é presente, Deus não é futuro. Deus é. E quando Deus, o meu Criador, diz: cara, isso não é problema, isso é pecado, Ele está dizendo o seguinte: eu sei como você ser feliz. Aí vamos para a Bíblia. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém na roda dos escarnecedores. É isso? Calma aí. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É o Salmo 1. Quando você lê bem-aventurado ali, bem-aventurado é abençoado com felicidade. Aí vamos lá. Abençoado com felicidade, varão é ser humano. Abençoado com felicidade é o ser humano que não anda segundo o conselho do ímpio. Ímpio aqui é inimigo de Deus, porque é esse o significado da palavra ímpio. Então a Bíblia está dizendo assim: abençoado com felicidade é a pessoa que não é aconselhado por inimigos de Deus. Agora, quem é o ímpio? O ímpio, ele é inimigo de Deus, por quê? Porque existe o conselho de Deus e existem os outros conselhos. E todo mundo que sabe qual é o conselho de Deus, mas escolhe os outros conselhos, Deus os vê como seu inimigo. Então eu tenho a minha palavra, e a minha palavra diz: eu te abençoo se você andar na minha palavra. E aí vem um ímpio e diz: não é bem assim, né? Você nunca leu a Bíblia, não? Deus diz: tudo isso é de vocês, mas a árvore árvore da vida que está ali no meio do jardim, vocês não tocam.
Vocês não comem. De repente apareceu uma amiga, cobra, e diz para eles: tem certeza que foi isso que Deus disse? Você tem certeza que a palavra é bem assim? Eu acho que está exagerando demais. Eu acho que pode tocar sim. Tem o conselho de Deus e o conselho do ímpio, às vezes parece Bíblia. O que tem de pregador nesse país, pregando, lendo a Bíblia e dando o conselho do diabo. E as pessoas que querem ouvir o que o coração gosta, vai. Pastor, eu quero ser maconheiro. Tu vai achar um pastor falando, fuma maconhazinha e dá glória a Deus. Você vai achar. Pastor, eu quero ser contemporâneo. Tu vai achar um pastor te dizendo, não, isso aí é de outro tempo. Vai contemplar, vai ser contemporâneo. Se você caçar, você vai achar pastor para tudo, citando a Bíblia. Mas isso não é novo. O diabo citou a Bíblia para Jesus no deserto. E o diabo citou Deus para Adão e Eva no jardim do paraíso. Mas no final da história, abençoado com felicidade é o cara que não anda segundo o conselho dos inimigos de Deus. Mas aí onde está o prazer dele? Olha o versículo 2. Antes tem o seu prazer. Escuta isso. É difícil obedecer a Bíblia, é difícil que você não tem prazer nela. Para mim é prazeroso. Tudo que está na Bíblia eu falo, vale a pena, estou dentro. Mas por quê? Porque a vontade de Deus é boa? A minha não é, mas a de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele está dizendo, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. O cara acorda com a Bíblia, almoça com a Bíblia, janta com a Bíblia e vive com a Bíblia. Como que isso está acontecendo? Porque o prazer dele está em Deus e esse cara é abençoado com felicidade. Só que o diabo não quer isso para você. Então ele diz, você tem um problema nessa área. Você tem uma dificuldade nessa área. Agora, se eu estou falando para espirituais aqui, quando que o problema dessa área começou? Quando você abriu porta de pecado. Enquanto não abriu porta de pecado, não tinha nada. Abriu a porta de pecado, agora está lá. Provérbios 28, versículo 13 e 14, caminho para o fim. Olha o texto. O que encobre as suas transgressões, nunca o quê? Nunca o quê? Mas o que as confessa, que doideira, gente. Confessou e deixa, alcança. Tem consequência do pecado, tem processo do pecado, mas alcança? Por quê? Porque confessou. Deus não tem problema com pecador, Deus tem problema com hipócritas. Um dia eu me deparei com uma situação dessa aqui. Uma mulher não crente criava um sobrinho junto com seu marido, casada já há uns 20 anos. O sobrinho já estava grandinho, com 19 para 20 anos, e tinha os amigos da faixa etária dele. E aí o sobrinho levava os amigos na casa dele, tinha um garoto bonitinho, ela já mais velha, pegou o zap do garoto e começou a conversar com o garoto. Nessa conversa vai, conversa vem, se empolgou, mandou um nude para o garoto mandou um nude para ela e foi indo. E aí ela foi gerando, tá quase nascendo. Já estava marcando para sair com o garoto, saiu o marido, com um garoto, amigo do sobrinho que ela criava. Vem no culto. Vem no culto, ouve a palavra, se arrepende profundamente do pecado e tem uma experiência de conversão. Está comigo? Está feito, converteu. Converteu. Se converte, irmão, deixa. Imediatamente deu bloco, não tinha que bloquear, falou para o menino, não, agora estou na igreja, vou seguir Jesus. O garoto, que era um garoto, e a consequência da escolha dela de se envolver com o garoto, fez a coisa que garoto faz. Se gabou que era brabo, se gabou que tinha uma mulher mais velha dando mole para ele, pegou toda a conversa e mostrou para o sobrinho que ela criava como filho. O menino teve acesso àquela imoralidade da tia, que era sua mãe de criação, e passou a olhar para ela com maldade, porque ele teve acesso com a intimidade dela. Salvou, enquadrou a tia e disse, se você não transar comigo, eu conto para o meu tio.
Não, mas agora eu estou na igreja. O problema é seu. Se você não transar comigo, eu vou contar tudo para o meu tio. Ele vai saber. Aquela mulher fica desesperada e começa a cogitar na possibilidade de transar com o sobrinho para o marido não saber que ela teve uma relação com alguém pela internet. Mas ela se converteu, ela tinha pastor, ela procura e confessa. Quando ela confessa, coisa que a pessoa que vive na mentira não quer viver. O que eu faço, pastor? Fácil, minha filha. Chama teu marido aqui. Para quê? Para contar. Tudo. Tudo. Mas meu casamento vai acabar. Já acabou. Você não tem casamento faz tempo. No dia que você decidiu trair teu marido, alguma coisa já está errada aí há muito tempo. Mas, de qualquer modo, Deus pode te dar um casamento com o mesmo marido mais forte que você teve. Ou acabar de vez. Mas o que você não pode viver é deixar a porta da mentira aberta e ir para lugar pior, porque é isso que está acontecendo aqui. Ela disse, o que está acontecendo? Eu disse, carta. Quando você escreveu a carta para Joabe, você ficou na mão dele. Davi pensou que quando escreveu a carta, ele ia matar Urias e resolver a vida dele. Pode olhar lá na frente o que Joabe vai fazer com Davi. Por causa dessa maldita carta, Davi vai ter o filho morto por Joabe e não vai falar nada. Joabe vai ouvir de Davi, não mata o meu filho. O filho dele se rebelia e ele diz, não mata meu filho. Joabe pega a espada e mata o filho de Davi sem pensar duas vezes. E Davi não diz nada. Você quer saber por que Davi não diz nada? Tem carta na mão do diabo. Enquanto o diabo tiver uma carta na mão dele sobre você, você está preso. Eu cresci ouvindo um pastor nordestino dizendo, eu não tenho rabo preso com ninguém, Deus me fez cotó. Não, eu vou falar o que eu tenho que falar e o problema é de vocês, porque eu nasci cotó, eu não tenho rabo preso com ninguém. Ah, eu também sou cotó. Pastor, mas se ele vier aqui, ele vai saber de tudo. Eu chamo ele, minha filha. Traz ele aqui. Como você fez isso, mulher? Ô, irmão, você ia saber quando? Nunca. Ela escolheu a verdade, aí o cara botou para fora. Já que você está contando para mim que quase me traiu, deixa eu te contar as vezes que eu te traí. Brá. Aí daqui a pouco eles olharam e falaram, aquele moleque que eu estou criando, dando comida com dificuldade a vida inteira, e sempre foi mau caráter, e atrapalha a vida da gente, está na hora de mandar ele embora, né? Está grande, né? Tá, ele tem que ir embora. Eu não sabia que igreja era assim não, mas agora eu quero ser crente também, pastor. Se o diabo queria uma carta para destruir uma família, ele salvou a mulher, ele salvou o marido, e ele deu um jeito no sobrinho também. Mas quando declarou a verdade. Eu conheço um montão de gente que foi para lugares piores do que o primeiro pecado, porque deu carta para o diabo. E agora o diabo está sempre dizendo, eu tenho uma carta contra você. Eu tenho uma carta contra você. Você já leu João 8 alguma vez na vida? João 8 é maravilhoso. E eu vou ler João 8 para terminar essa conversa. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, 2. Pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em... Apanhada em adultério é o seguinte, pegaram a mulher na cama com o cara. Para mim, armaram para pegar aquela mulher. Tanto armaram que o cara não está ali, só a mulher. Só que depois que eles apanharam a mulher, eles tiveram uma ideia brilhante. Qual foi a ideia? Pegar a mulher e levar para... Então a mulher estava pecando em oculto. Eles arrastaram ela, levaram para Jesus e disseram, olha essa mulher aí, pegamos em ato de adultério. A sensação que eu tenho, que ela estava praticamente nua. Do jeito que ela estava na cama, levaram ela para Jesus. Agora a doideira. Colocaram ela onde? Aonde? Para todo mundo ver. Está exposta ou não está? Estava pecando no escondido, alguém pegou ela, arrastou, trouxe para a igreja, botou na frente de Jesus, no meio do povo, e começaram, ó. Esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. 5.
E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam o quê? Geral com a pedrinha na mão dizendo, tem que tacar pedra, porque a lei diz que quem adultera tem que ser morto. E aí, fala pra gente, o que você tem a dizer sobre isso? Aí Jesus, isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na terra. O que ele escrevia, não sei. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Na tradução melhor, não é pecado só, é aquele entre vocês que não tiver porneia, que é pecado de imoralidade sexual. Os caras estão acusando ela de adultério, mas está na mesma infração. Então diz, aquele de vocês que não pecou com imoralidade sexual, pode tacar a pedra nela. Versículo 8. Tornando-se a inclinar, escrevia na terra. Olhou, falou, voltou para o que estava fazendo. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os mais novos. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no... Vamos pegar pontos aqui para terminar essa conversa. Primeiro ponto. Nunca que alguém trago até Jesus vai ser trago para a morte. A melhor coisa que alguém pode me fazer no meu pecado é me expor para Jesus. Quem pensa que levar um pecador a Jesus é a razão pela qual essa pessoa vai ser morta, é só alguém que não conhece Jesus. Todas as vezes que um pecador é arrastado ao altar, não é para sua morte, é para sua restauração. O diabo bota coragem para você pecar. Tem gente que tem uma coragem para fazer besteira que é maravilhosa. O cara faz coisas para pecar numa coragem. E é o diabo, eu acho que o diabo fica, você pode, vai, Mas depois ele muda. Ele bota coragem para pecar e depois bota medo para confessar. Tá doido? Vai acabar o casamento, vai acabar não sei o que lá, vai acabar não sei o que lá, vai acabar não sei o que lá. Porque ele gosta de ter carta na manga, para quando você falar, você é crente, você não. Eu sei que você fez no verão passado. Não, eu vou dar minha vida para Jesus. Você não. Eu tenho contra ti uma carta. Você não pode. Eu te conheço com Betseba, eu te conheço com Uria. Você não pode. Eu tenho uma carta contra você. Pegaram a mulher, levaram até Jesus e pensaram, mata. E Jesus tem motivo para matar. Ele diz, quem não tiver pecado pode tacar pedra. Quem ali não tem pecado? Quem ali não tem pecado? Então Jesus pode tacar pedra. Jesus tem direito de tacar pedra, porque quem não tiver pecado pode atirar pedra, é isso ou não é? Só que aqui é o evangelho, todas as vezes que alguém é exposto, a gente tem chances, primeiro, de se examinar. Ah, pastor, eu sou muito misericordioso. Não tem a ver com misericórdia, tem a ver com consciência. A diferença do que eu faço para o que você faz é o que eu sei. Se Jesus não me abraça com a graça, talvez eu estava fazendo coisa pior do que você. E eu tenho consciência disso, do perdão que eu recebi. Como eu tenho consciência do perdão que eu recebi, quando eu olho para alguém caído do lado de mim, eu falo, podia ser eu. Quando eu vejo alguém perdendo o casamento, eu penso, podia ser o meu. Quando eu vejo alguém, um pastor quebrado, perdendo a igreja, eu penso, podia ser eu. Eu não consigo olhar para o cara, para o pecado dele, primeiro e dizer, não vale nada. Não, eu olho primeiro com um olhar de piedade e penso, caramba, podia ser eu. E esse tipo de consciência faz minhas pedras ir para o chão. Esse tipo de consciência faz eu pensar na minha realidade de vida e dizer, se Jesus não tivesse me salvo onde eu estava nesse mundo, se Jesus não tivesse me alcançado primeiro onde eu estava, e aí essa consciência me faz agradecer e amar, porque eu sei o tamanho do perdão, e a diferença é que eu não fiquei na pista, Jesus me tirou antes. As pedras vão para o chão e só fica Jesus e a mulher, e Jesus não vai concordar com o pecado dela. Ele vai dizer isso aqui para ela. 10. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Jesus está dizendo, eles são acusadores. Eu não sou um acusador aqui. Mas olha o que ele diz. Ninguém te condenou? Não, ninguém. Aí ele vai para o versículo 11. Eu também não vou te condenar. Eu posso, mas não vou. Mas faz um favor para a gente. Agora que você foi exposta, agora que a acusação foi jogada no chão,
Faz um favor para a gente. Para com isso. Para com isso. Larga isso. Rompe com isso. Deixa isso. Vai. Mas não peca mais não. Quando Davi vai escondendo o seu pecado, ele esconde até o capítulo 12 de 2 Samuel. Na casa dele aparece um profeta chamado Natã. Como Davi tinha um histórico com ovelha, ele usa de uma parábola para levar Davi para a consciência do seu pecado, como Jesus fez com os homens mais velhos aos mais novos, quando eles expõem a mulher no templo, mas não se expõem. E aí Natã começa a dizer, um homem tinha uma ovelhinha e amava muito aquela ovelhinha e tinha zelo com aquela ovelhinha. Um outro homem recebeu na sua casa um viajante. Guarda isso, um viajante. Quando o viajante chegou, aquele homem que tinha muitas ovelhas escolheu, em vez de matar suas ovelhas, tomar a ovelhinha única do outro homem. Ele rouba, mata, serve ao viajante. Davi nem terminou de ouvir a conversa, é tomado por ira. E vira para o Natã e diz, mostra onde está esse cara. Porque eu vou matar ele agora, porque ele merece morrer, porque ele tocou no que não podia tocar. Às vezes a gente tem tanto juízo para os outros e nenhum juízo para nós. Às vezes a gente vê tanto pecado nos outros e não enxerga uma vírgula de pecado em nós. Isso explica porque essa vida caída e arrastada. Porque a base da vida cristã é examina, pois, o homem a si mesmo. O texto da ceia não manda você se examinar porque você é legal e vai ser aprovado. Manda se examinar para você ser reprovado e valorizar o perdão que recebeu. Não tem um dia que eu não me examino e não me vejo reprovado. Quando eu olho para essa igreja e as pessoas preciosas que tem aqui, eu me reprovo, eu falo, não sou pastor para esse povo. Quando eu olho para o pastoral, olha a quantidade de gente que todo dia entra nessa igreja, vai ver a multidão de gente pela internet. Eu falo, eu não mereço isso. E talvez é esse exame com recomendação bíblica que me faz ser reprovado e ao mesmo tempo me leva para o altar dependente. Não me deixa ser dominado pela soberba da vida, porque eu sei que isso aqui é milagre. Eu não sou tão inteligente para o nível de revelações que prego, eu não sou tão capaz para a graça que você recebe. O que está acontecendo aqui? Alguém que se examinou e sabe que não presta, mas se coloca no Deus da graça, e o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de alguém, e isso resolve. Davi olha e agora Davi tem misericórdia que ele não teve com Urias, que ele não teve com um Joabe, ele não teve com ninguém. E aí Natã, cheio do Espírito, diz para ele, então, esse homem que você está falando aí que tem que morrer, é você. Eu amo a ideia de apontar o dedo para os outros, tendo 4 apontando para a tua cara. Eu amo a ideia de apontar o dedo para alguém e ficando 4 apontando para você. E isso não me impede de apontar dedo. Mas eu tenho que ter olhos para saber que eu tenho muito mais para mim do que para ir. A doideira, eu vou te falar qual é. É que Natã contou uma história dizendo, esse homem só fez essa maldade com outro homem porque ele quis alimentar o viajante. Está comigo ainda? Para de alimentar o viajante. Você estava indo bem. Aí, de repente, o viajante bateu na tua porta e você abriu e deixou o viajante entrar. E depois que o viajante entrou, você achou normal viver para o pecado. Depois que o viajante entrou, você fez o que a Bíblia diz, chocou ovos de serpente. Você botou dentro da tua mente, ovos de serpente, está gerando isso e está gerando a própria morte, porque você decidiu alimentar o viajante. Ele não tinha que abrir a porta para o viajante, ele tinha que dizer para o viajante, aqui não. Mas ele não só abre a porta para o viajante, ele alimenta. Deixa eu ver. Está alimentando o viajante. Não tem maturidade para ter celular, quebra essa bosta. Ouviu meio elogio, já ficou se sassaricando.
Bota uma aliança grande no teu dedo e fala, casado. Começa a botar camisa, casado. Bota a foto do teu filho, dá teu jeito. Mas para de alimentar o viajante. Ah, pastor, do nada, nada. Não se controla com pornografia, mas está sempre acessando. Bloqueia isso, para de ter. Muda de amigos. Troca de emprego. Sai do lugar que você está. Mas para de alimentar o viajante. Quem disse que o pão da tua casa é para alimentar viajante? O pão da sua casa é para alimentar a sua casa. Você tira da tua mulher e leva para o jogo. Você tira do teu filho e bota no vício. Porque você escolheu alimentar o viajante. E talvez você chegou hoje aqui e você está dizendo, nossa, se eu pudesse eu já tinha metido o pé, eu não meti porque eu estou disfarçando aqui. Não, faz uma coisa boa para você nesse último dia de pastoral. Pega a carta que um dia você escreveu para o diabo. Pega agora essa carta que um dia você escreveu dando legalidade para o diabo te acusar agora. Eu falei isso ontem, o erro não me define, mas o que eu faço após o meu erro, sim. Pega essa carta que o diabo usou contra você e faz um favor para a gente essa noite. Rasga. Sai daqui hoje dizendo, eu não tenho rabo preso mais com você. Sai daqui dizendo essa noite, eu rasguei a carta que me era contrária. Eu amo a Bíblia, porque o apóstolo Paulo vai escrever isso dizendo que Jesus rasgou a carta que nos era contrária e a pregou na cruz. Ah, o sangue de Jesus é poderoso para escrever uma nova história, um novo tempo. Ah, o sangue de Jesus é poderoso. Ah, pelo esse sangue nos foi aberto um novo e vivo caminho. O véu do templo se rasgou e pelo sacrifício expiatório de Cristo, um novo caminho se abre para nós. Rasga a carta. Rasga a carta. Pastor, como é que rasga a carta? Confessa. Coloca a mão no seu coração, por favor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Só feche os olhos agora. Coloca a mão no seu coração e deixa eu orar por você. Eu não sei o nome das suas prisões. Vocês vão ter que esticar aí. Eu não sei o nome das suas prisões, mas eu sei o nome da sua liberdade. O nome da tua liberdade é Jesus. Eu queria que você fizesse isso hoje. Eu queria que você rasgasse a carta. Se o diabo disse que esse pecado te tirou do altar, então usa a palavra do Senhor e suba nele novamente essa noite. Eu não sei qual é a mágoa, a mentira, a conversa torta, eu não sei. Feridos ferem. Então pode ser que no pecado de alguém você abriu porta para fazer pecado pior do que aquele alguém. Pode ser que você mesmo é um viajante. O que eu sei é que Deus nos trouxe hoje aqui para a liberdade. Está com a mão no coração? Olha para mim. Você pode fingir que não tem carta nenhuma contra você e continuar amarrado e preso. Ou você pode subir aqui essa noite. Eu disse no primeiro dia que eu tenho aí uma galera que eu acredito que são do Evangelho, que são homens de Deus, que têm uma vida em Deus. Eu acredito mesmo em quem está aqui. Eu não acredito em todo mundo, mas quem está aqui eu acredito. Sobe aqui e confessa. Não pede oração não, confessa. Fala para alguém que está aqui e diz, eu abri essa porta, mas essa noite eu fecho. O diabo colocou essa carta em mim, mas essa noite eu rasgo. Eu vivi para essa mentira, mas essa noite eu rasgo, porque eu quero liberdade. Claudinei, me ajuda aqui também, Claudinei. Você pode ficar preso, ou você pode essa noite, ser liberado.
É uma escolha pessoal. Lilian, ajuda aqui também. Tainá, ajuda também. Tá tirando foto? Arruma alguma outra pessoa para tirar foto. Miriam também, ajuda, Miriam. Tem mais mulher do que homem aqui na igreja. Pastor, não quero não, vou ficar na minha. É contigo mesmo. É contigo mesmo. Mas agora, eu vou usar esse tempo para clamar. Eu vou usar esse tempo para largar tudo que eu posso no altar. Fique em pé. Quem muito foi perdoado, muito ama. Muito ama. Meu Rei e Salvador, eu te amo. Pode subir por aqui, pode sair ir por lá. O que você não pode é ficar aí. Pode vir. Pode vir. Rasga a carta. Vem orar com alguém, vem chorar com alguém. Rasga a carta. Pode vir. Pode vir. Rasga a carta. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. eu te amo. Meu Rei Salvador, eu te amo. Rasga a carta. Rasga a carta. Sai daí. Sai daí. Rasga a carta. Rasga a carta. Seja livre. Perdoado e amado por Jesus, fui perdoado. Aleluia, aleluia.
quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar, vai ser difícil, vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração vivo agora. Me chama pra perto, só assim eu aprecio o sol. Levanta suas mãos e diga: o tempo não pode apagar. Vamos cantar junto, vai! O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei. Larga tudo, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando.
vai ficar bem. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Coloca a mão na sua cabeça. Coloque a mão na sua cabeça. Coloque as mãos na sua cabeça. Calma. Coloque a mão na sua cabeça. Coloque a mão na sua cabeça. Coloque a mão na sua cabeça. Em tempo de guerra, você não pode se dar o luxo de não ir à guerra. Coloque a mão na sua cabeça e comece a clamar agora, amigo. Comece a orar. O ano começou, amigo. Você precisa terminar o ano do jeito que você está começando, de pé. Então agora, meu amigo, a gente fala aqui na igreja, na guerra ou você mata ou você morre. Você vai matar ou vai morrer aqui, amigo? Então comece a guerrear agora, vai. Comece a guerrear agora. Entre agora em guerra. Fala, Deus, proteja a minha casa. Deus, protege meu coração. Deus, protege a minha mentalidade. Vai. Comece a orar agora. Comece a dizer, Deus, me enche, Senhor. Comece a falar com Deus agora. Invoca o nome do Senhor. Começa a orar. Começa a orar. Canta, amigo, canta. Começa a orar. Ore. 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 Entra na guerra agora. Entra na guerra agora. O Calamachure Candarama.
Ore! 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 Já caiu! Já caiu! Eu preciso de microfone, Renan. Em o nome de Jesus, nós nos posicionamos como igreja essa noite. Em o nome de Jesus, nós nos posicionamos essa noite. Nós não nos prostraremos. Nós não ficaremos no caminho. Reveste a sua igreja com poder essa noite. Dá-nos a autoridade que precisamos para não parar no meio do caminho essa noite. Em o nome de Jesus. Não há tempo para ser lerdo. Não há tempo para ser lerdo. Não há tempo para ser lerdo. Nos desperta, Espírito. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Um exército surge. Cadê ele? Um exército Isso. Se posicione. Um exército surgiu pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus. A cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Levanta sua mão mais alto, se você puder. Isso. 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 Levanta sua mão e guerreia, amigo. Se você é batizado com o Espírito Santo, usa a língua que Deus te deu. Não retém agora. Não retém agora. Não dá para ficar devagar hoje. Hoje não dá. Entra. Entra. Mergulha. Mergulha. Entra. Isso. Isso. Akalamashure kandarama. Dorokondere mashure kandaramaia. Alamashure kandarama. Dorokondere makandarama shure kandarama. Isso. Isso. Senhor, nós nos posicionamos como igreja essa noite. Como igreja nós clamamos. Na dependência da ovelha, nós clamamos ao sumo pastor. Que os demônios que apostaram, que quem esteve nesse primeiro pastoral não estará aqui no último em dezembro. Que o céu responda que a graça, a unção que recebemos essa noite, durará todo esse ano. Porque os ouvidos das ovelhas ao pastor se abriram. Porque com a boca confessamos e fomos perdoados. E admitimos que lugar de pecador na igreja. Mas a tua graça abunda onde o pecado abundou. Superabundará a graça. Aleluia! 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 Ouço! Cadeias quebrando. Ei! Ouço cadeias quebrando. Já caiu! Já caiu!